Shalom para todos. Vamos agora estudar um tema chamado Yeshua em Hoshaná Rabbah. Hoshaná Rabbah significa a grande salvação. Hoshaná é salvação e Rabbah grande. Então, a grande salvação. E o que é Hoshaná Rabbah? Hoshaná Rabbah é o 7º dia da festa de Sukkot, que foi exatamente ontem. O 7º dia da festa de Sukkot, que é um dia especial chamado de Hoshaná Rabbah, a grande salvação. E neste dia, Yeshua ministrou uma palavra durante a festa de Sukkot, uma palavra importantíssima, que é exatamente o que nós vamos estudar hoje. Então vejam, em Yohanan, João, capítulo 7, a partir do verso 36, está escrito: o que é esta palavra que ele disse? Vocês me procurarão e não me acharão, e aonde eu estou, vocês não são capazes de ir. A multidão fez essa pergunta, sobre as declarações de Yeshua. E aí o que acontece? Yeshua, verso 37, e no grande dia, que é o último dia da festa, que é Hoshaná Rabbah, a grande salvação. Então vejam só, meus irmãos, o nome Yeshua, o que significa Yeshua? Significa o Eterno salva, o Eterno é a salvação. E Yeshua, que significa o Eterno salva e o Eterno é a salvação, ele está no último dia da festa, chamado de Hoshaná Rabbah, a grande salvação. E aí diz: levantou-se Yeshua e clamou e disse: se algum homem tem sede, venha a mim e beba. Todo aquele que crê em mim, como dizem as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu ventre. E disse isto a respeito da Ruach, do Espírito, que estavam preparados a receber aqueles que creram nele, porque a Ruach, a Kodesh, ainda não fora dada. O Espírito Santo não foi dado, pois Yeshua ainda não estava glorificado. Percebam, o primeiro detalhe do texto é que Yeshua está no último dia da festa, chamado de Hoshaná Rabbah, a grande salvação. Ali ele diz que quem tem sede para ir a ele e beba, e depois é explicado que isso diz respeito. Ele diz: quem crê em mim, rios de águas vivas fluirão do seu ventre, ou seja, do seu interior. E ele disse isso a respeito de Ruach, a respeito do Espírito, do Eterno, que seria dado para aqueles que creram nele. Verso 39. Cadê aqueles que creram nele? Isso é essencial porque, meus irmãos, Ruach HaKodesh, o Espírito Santo do Eterno, somente é dado para quem crê nele Yeshua. Quem rejeita Yeshua, ou quem diz que crê em Yeshua, mas não é fiel a ele, não receberá Ruach, não receberá o Espírito. Atos diz claramente que o Espírito é dado para aqueles que obedecem. Então, isso é essencial. Yeshua prometeu enviar o Espírito para aqueles que creem nele. E aí, tanto no aramaico e também no hebraico, o radical da palavra é o mesmo. O radical da palavra está no sentido de que não é crer,
eu creio, ponto final. É crer no sentido de confiar e no sentido também de ser fiel a Yeshua. Então, Yeshua fala sobre isso, que tem que crer nele, ser fiel, confiar, ou seja, obedecer a ele. Rios de águas vivas fluirão. E aí Yeshua usou os rios de águas vivas como uma metáfora para o Espírito. E nós veremos por que ele fez isso. Mas vamos ver primeiramente, conforme eu falei, o último dia, o sétimo dia de Sukkot, o sétimo dia chamado de Rosh Hashanah Rabbah, a grande salvação. E era interessante que durante todo o período de Sukkot, mas esse dia era um dia mais especial ainda, havia uma cerimônia em que a água era derramada no templo. E os sacerdotes faziam a libação do templo com água. A literatura rabínica diz que durante a libação do templo com água, os Kohanim, os sacerdotes, tocavam trombetas especiais. Eram trombetas douradas. E eles agitavam o quê? Lulav. Eles agitavam lulav e eles cantavam o Hallel. O Hallel é o quê? É o conjunto dos salmos 113 a 118, que a gente até fez na liturgia do início de Sukkot. Nós fizemos a leitura dos salmos 113 ao salmo 118, que é justamente o Hallel, e nós fizemos isto liturgicamente, lendo todos eles. Então, era um dia de muita alegria. Esse dia, o último dia da festa, os sacerdotes estavam jogando muita água no templo e Yeshua usou a metáfora, usou a água correndo, jorrando no templo. Ele disse que quem cresce nele, rios de águas vivas iriam fluir do seu ventre. E isso ele falou a respeito de Ruach, do Espírito. Mas para que vocês entendam, ele não falou isso do nada. Ele estava ali vendo as águas fluindo, porque elas iam descendo do templo para baixo. Ele estava vendo as águas fluindo, a multidão vendo a água descendo, a água jorrando. E ele aproveitou essa cerimônia, que não está nas escrituras, mas está na tradição judaica. Ele aproveitou aquela cena de todos vendo as águas descendo como se fossem rios. E ele fala, vocês estão vendo isso, né? Ele não disse isso, vocês estão vendo, mas acrescento eu. Vocês estão vendo isso? Se vocês crerem em mim, como dizem as escrituras, rios de águas vivas que estão aqui descendo, fluirão do seu ventre, do seu interior. E nós vamos analisar isso à luz da literatura rabínica. Mas, primeiramente, algo interessante citar é que durante essa cerimônia era citado o Hallel, que eu falei, Salmos 113 a 118. E esses salmos são interessantes porque eles possuem vários versos com uma simbologia messiânica muito forte e intensa. Não vou analisar todos, mas eu queria pegar alguns essenciais e que constam expressamente da própria Brit Hadashah. Por exemplo, no Hallel está o verso 22 do Salmo 118. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra, angular. Vejam, a pedra que os construtores rejeitaram. Rashi aplica esse salmo ao Mashiach. Diz Rashi, o Mashiach ben David, como diz o Salmo 118, ele é a pedra que os construtores rejeitaram.
e suas origens são de tempos antigos. Mirá, Miqueias 5:1. Pois antes de o sol existir, o seu nome era Inon, Salmo 72:17. O que eu quero chamar a atenção para vocês é que o próprio Rashi, ele aplica o Salmo 118:22 no sentido de que Mashiach seria rejeitado pelo povo de Israel. O Mashiach não seria aceito, ele seria rejeitado, negado, desprezado, porque ele é a pedra que os construtores rejeitaram. Mas, apesar de esta pedra ter sido rejeitada, essa pedra é uma pedra principal. Vejam, há um Midrash, a pedra que os construtores rejeitaram. De onde surgiu isso? Há um Midrash que diz o seguinte: quando estavam construindo o templo, eram usadas pedras maravilhosas, lindas, e as pedras iam se encaixando umas nas outras, E o que aconteceu? Eles pegavam as pedras e havia uma pedra que não era bela, não tinha beleza, não tinha formosura, era uma pedra pequena que ela não chamava a atenção. Um Cohen, um sacerdote, quis pegar essa pedra para colocar no templo. Só que os outros falaram assim: não, essa pedra é muito feia, essa pedra não presta, essa pedra não tem beleza nem formosura, e eles deixaram aquela pedra de lado. Quando eles construíram o templo inteiro, havia um local de pedra em que seria colocada a Aron Habrit, a Arca da Aliança. E ali embaixo tinha que ter uma pedra com um encaixe específico, que as pedras foram encaixando como um quebra-cabeça, tinha que encaixar uma pedra ali. Eles procuraram todas as pedras e nenhuma encaixava. E qual aqui encaixou? Aquela pedra feia que foi rejeitada. Aquela pedra que não tinha beleza e nem formosura, que ela foi rejeitada. E daí os sacerdotes foram lá, acharam e encaixou. Então a pedra que os construtores rejeitaram, ela se tornou a pedra principal. Se tornou a pedra mais sagrada do templo. E isso é lindo, porque é a mesma coisa com Yeshua. Yeshua, diz Isaías, ele não tinha beleza nem formosura, ele era um homem desprezado, ele foi desprezado como aquela pedra que não tinha utilidade, mas depois ele se tornou a pedra principal, ele se tornou a pedra angular. Então vejam, o próprio Rashi, esse grande exegeta, ele diz que Mashiach, ele é essa pedra que foi rejeitada. Então vejam, o fato, hoje em dia o judaísmo rabínico diz assim: Yeshua não é o Mashiach porque ele foi rejeitado. Ora, o fato dele ter sido rejeitado é uma prova de que verdadeiramente ele é o Mashiach. Então, pelo contrário, a rejeição dele prova que ele é o Mashiach. Então, percebam, durante a festa, esse texto, a pedra que os construtores rejeitaram, se tornou a pedra angular. Esse texto estava sendo recitado e Yeshua estava ali presente, ouvindo a recitação do Salmo 118:22. Ele estava ouvindo e, de fato, ele terminou sendo rejeitado como aquela pedra. Meu irmão, não sei se você está entendendo a profundidade disso. Yeshua está ali, estão citando esse salmo que diz respeito a ele, e ele será o quê? Rejeitado. Percebam como a liturgia judaica ela é totalmente messiânica.
E vejamos agora como Yeshua e a Brit Hadashah aplicou o Salmo 118, 22, sobre a pedra que foi rejeitada. Vejam, em Lucas, na Peshita, capítulo 20, há aquela parábola dos perversos trabalhadores da vinha. É contado que existe um dono da vinha, ele arrenda a vinha para os trabalhadores. Quando ele manda que os seus servos venham cobrar o valor do arrendamento, as pessoas que estavam na vinha batem, espancam e matam os servos. E daí o dono da vinha manda outros, que eles são espancados e mortos também, outros e outros, até que o dono da vinha diz: eu vou mandar o meu próprio filho, porque ele é o herdeiro, e aí as pessoas vão o quê? Vão obedecê-lo, porque ele é o meu filho. Mas a parábola diz que o filho termina sendo morto também. E isso é uma parábola de Yeshua, no sentido de que ele é o filho, ele é o Mashiach, que será morto por aquelas pessoas. Então essa parábola é uma parábola que fala da morte dele por ele ter sido rejeitado pelos trabalhadores da vinha. Vamos ler agora a partir do verso 13. Disse o Senhor da vinha: o que devo fazer? Enviarei o meu filho amado, ou seja, Mashiach, Yeshua. Talvez eles, vendo-o, o temam. Mas quando os trabalhadores o viram, pensaram entre si e disseram: este é o herdeiro. Venham, vamos matá-lo, e a herança será nossa. E lançaram-no para fora da vinha e o mataram. Portanto, o que lhes fará o Senhor da vinha? Virá e destruirá esses trabalhadores e dará a vinha a outros. Olha só, Yeshua está dizendo que aqueles que o mataram e o rejeitaram perdem a vinha. A vinha aí é uma alusão à vida eterna, à salvação. Quem rejeitou, quem negou, perde e será dado para outros. Prosseguindo. E quando o ouviram, disseram: isto não pode ser. E Yeshua olhou para eles e disse: e o que é que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a principal, a pedra angular. Yeshua está aplicando a ele o Salmo 118, 22, porque ele é a pedra angular. E repito, a interpretação de Yeshua é a mesma interpretação de Rashi, porque Rashi diz que a pedra é o Mashiach, ok? Então, essa ideia desse salmo ser messiânico, isso está, não só Yeshua disse, mas isso faz parte da própria tradição judaica, ok? Vamos agora para o livro de Atos, capítulo 4. Também é citado o Salmo 118, 22. Só para você entender, meu irmão, rapidamente, porque eu estou enfatizando o Salmo 118, 22? Porque esse salmo era lido no dia de Sukkot, no dia em que, durante toda a festa era citado, inclusive no último dia, quando Yeshua vai falar que quem crê em mim, rios de águas vivas fluirão do seu ventre, ok? Então, ele aproveitou isso e por isso que nós estamos analisando esse passuk, esse verso. Atos 4, a partir do verso 8. Então, Shimon Keifá, Simão Pedro, encheu-se da Ruach HaKodesh, do Espírito Santo, e disse-lhes: autoridades do povo e anciãos da casa de Israel, ouçam. Se hoje nós somos julgados por vocês a respeito da boa coisa que aconteceu com um homem doente e pelo meio com que foi curado, lembram que aquele homem foi curado? Nesse contexto. Que isso seja conhecido por vocês e por todo o povo de Israel.
que em nome de Yeshua HaMashiach HaNatzari, Yeshua o Messias, o Nazareno, o qual vocês executaram na estaca, a quem Elohim ressuscitou dentre os mortos. Por esse Mashiach, eis que este homem está são diante de vocês. Isso aí é aquele homem que foi curado, que estava na Porta Formosa, que foi, ele estava ali, ele foi curado milagrosamente, saiu andando. Verso 11. Olha o que Keifá, Pedro, vai falar no verso 11. Esta é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram, e ele se tornou a cabeça do canto. Cabeça do canto é uma outra expressão para a pedra principal ou pedra angular. E ele diz, e não há redenção por outro homem, pois não há nenhum outro nome debaixo dos céus, dado entre os filhos dos homens, pelo qual é possível ter vida. Vida aí é vida espiritual, é vida em abundância, é vida eterna. Então, Keifá Pedro também usa o Salmo 118, 22, no sentido de Mashiach é a pedra que foi rejeitada pelos construtores. E mais, no verso 12, ele diz que não há redenção por outro homem, por mais ninguém, só por Yeshua. Não adianta praticar judaísmo ortodoxo sem Yeshua. Não adianta, ok? Não adianta, conforme eu já mencionei em um shiur recentemente, que a salvação é apenas com Yeshua. Keifá, então, ele aproveitou que aquele homem foi curado milagrosamente, aquele homem na Porta Formosa. Depois as autoridades ficaram indignadas porque aquele homem foi curado e eles foram contestar por que aquele homem foi curado. E Keifá, ele disse que foi por conta de Yeshua HaMashiach. Yeshua foi executado por eles e Yeshua, ele é essa pedra. E não há redenção, não há salvação por mais ninguém, apenas por Yeshua. Keifá, na sua primeira carta, Keifá, 1 Pedro 2, ele também vai usar a metáfora da pedra. Ele diz assim, e vocês, aí ele diz sobre os discípulos, e vocês, discípulos, também, como pedras vivas, são edificados e se tornam templos espirituais. Entendam aí, meu irmão, esse verso é muito profundo. Existe o templo físico, existe o templo feito com pedras terrenas, mas nós fomos chamados para ser templo do Espírito, templo de Ruach HaKodesh. Nós fomos chamados para sermos o verdadeiro templo, o templo espiritual do Eterno. E nossa construção não são com pedras físicas e terrenas, e sim com pedras vivas, no sentido de pedras espirituais dadas por Yeshua HaMashiach. Só para que vocês entendam outro mistério, o que é a festa de Sukkot? É o Eterno tabernaculando conosco. Significa que o Eterno faz habitação em nós. Muitas pessoas não percebem, mas para que o Eterno mandou construir o Mishkan, o tabernáculo, e depois o Beit HaMikdash, o templo? Porque o santuário era para ser o local de habitação do Eterno. Mas, na verdade, o Eterno não habita em templos feitos por mãos humanas. O que o Eterno sempre desejou é que nós fôssemos o templo, nós fôssemos o lugar da habitação da sua glória, nós fôssemos o tabernáculo do seu Espírito. Então, o verso 5, Passuk 5, Keifá está dizendo que nós somos templos espirituais. Kohanim Kedoshim, ou seja, sacerdotes santos, para oferecer sacrifícios espirituais que são aceitáveis diante de Elohim por meio de Yeshua HaMashiach.
Fundamental também, o nosso sacrifício não é um sacrifício de animais, é um sacrifício espiritual. E conforme eu já mencionei em outros estudos, e eu gostaria de lembrar, existe um templo nos céus. Quando nós, aqui na Terra, exercitamos um ministério espiritual, nós nos alinhamos ao templo celestial. Quando nós somos portadores do Espírito do Eterno aqui na Terra, nós somos templos espirituais na Terra que estão conectados ao templo celestial, cujo Kohen Gadol, o sumo sacerdote, é Yeshua HaMashiach. Verso 6. Pois é dito na Escritura, eis que ponho em Sion uma pedra aprovada e preciosa na cabeça do canto angular, e aquele que nele crê não será envergonhado. Portanto, é dada esta honra a vocês que creem, mas para aqueles que não foram convencidos, ele é uma pedra de tropeço. Yeshayahu, Isaías 8:14. E rocha de transgressão. E eles tropeçaram nele por não terem sido convencidos. Por não terem sido convencidos pela palavra que lhes foi colocada. Meu irmão, vejam, Yeshayahu, Isaías 8:14 fala dessa pedra de tropeço. Yeshua se tornou uma pedra de tropeço para aqueles que não creem, para aqueles que não foram convencidos. Mas ele é a pedra principal, ele é a pedra angular. Percebam como a Brit Hadashah, ela está cheia de textos conectando o Salmo 118, 22. Muito importante. E aí, no verso 8, está conectando também a Yeshayahu, a Isaías 8:14. Vamos agora para outro texto. Vamos estudar outro texto que era recitado durante a festa, que está dentro do Halel. Vou analisar outro verso. Salmo 118, 25. Por favor, Adonai, salva-nos, por favor. Em hebraicos é Hoshiana. Hoshiana significa, por favor, salva-nos. Então, eu coloquei aí até para você aprender a pronunciar, já transliterei. Era comum eles ficarem cantando Hoshiana, Hoshiana, Hoshiana. Havia muitos cânticos em que essa expressão era repetida, que significa salva-nos, por favor, salva-nos, por favor, salva-nos, por favor. Um pedido para que Adonai os salvasse. Então vejam, isso fazia parte da liturgia cantada no templo. Hoshiana, salva-nos, por favor. E esse pedido para que o Eterno os salvasse, Yeshua usou isso aplicando a si mesmo, e a multidão também o reconheceu como Salvador quando ele entrou em Jerusalém. Percebam um detalhe. Aí está Hoshiana, salva-nos, por favor. Vamos agora ler a Peshita, um texto interessante que tem conexão com esse. Mateus 21, verso 9. E as multidões que iam adiante dele e o seguiam, isso é quando Yeshua entrou em Jerusalém, antes da sua morte, clamavam e diziam, aí está a transliteração do aramaico, Ushana, né? Eu estou pronunciando o segundo A de forma gutural, eu não estou falando Ushana, não, o segundo A eu estou pronunciando de forma gutural, que é um E em aramaico, que ele é gutural, equivaleria ao Ain, ok? Então, Ushana, filho de David,
bendito que vem em nome de Adonai, salve nas alturas. Se você tem a Peshitta, você pode verificar que há uma nota de rodapé explicando o que significa Usha'ana. Essa expressão em aramaico, ela é uma interjeição que significa salve por favor. Então vamos voltar aí na tela. O Salmo 118, 25 diz: salva-nos por favor. Hoshia-na. Isso era cantado no templo. Salva-nos, por favor. Agora, quando nós vamos para Brit Hadashah, a multidão começa a falar Usha'ana, ou seja, salve, salve por favor, salve-nos por favor. A multidão começa a entoar este cântico para Yeshua. E aí continua, filho de David. Quem é o filho de David? É o Mashiach. E eles falavam, bendito o que vem em nome de Adonai, Baruch Abba Bishem Adonai, salve nas alturas. Quando Yeshua ingressou em Jerusalém, a multidão o aclamou como Mashiach. O aclamou, está escrito aí, como Ben David, como filho de Davi. E falava em aramaico Usha'ana, que significa salve, salva-nos, por favor. Yeshua, ele é o Salvador. Percebam como, às vezes, a multidão é volátil. A mesma multidão que aclamou Yeshua, depois Yeshua também foi rejeitado por uma grande multidão. Como o ser humano, às vezes, ele vai com a maioria. O ser humano, ele vai com a multidão. Tem até um passuk, um verso na Torá, que diz, alertando, não siga a multidão para fazer o mal. Porque geralmente é assim, as pessoas seguem a multidão para fazer o mal. Então, Yeshua foi aclamado com o Salmo 118, 25, 26, que era cantado em Sucot. E aí o verso 15 diz assim, e quando viram os líderes dos Kohanim e os Perushim, os sacerdotes e os fariseus, as maravilhas que fizera e os meninos que clamavam no templo e diziam, Usha'ana, ou seja, salve, por favor, filho de David, ofenderam-se. Os líderes se ofenderam porque o verso 9 era a grande multidão e o verso 15 eram as crianças no templo, as criancinhas, elas reconhecendo que Yeshua é o Mashiach, ok? Então, por que eu estou citando isso? Repito, porque isso é uma aclamação do Salmo 118, 25, 26, que está aí na tela, que é um salmo messiânico que a multidão o aplicou a Yeshua. Nós lemos, né? Estamos lendo Mateus 21, isso aparece também em Marcos 11, o verso 9, de novo, a multidão fala, Usha'ana, ou seja, salve, por favor, bendito que vem em nome de Adonai, Salmos 118, 25 a 26. E aí o verso 10 diz, e abençoado é o reino que está vindo de nosso pai David. Salve nas alturas. Que reino é esse que está vindo? É o reino messiânico, é o reino do Mashiach. Eles esperavam que o reino do Mashiach estivesse vindo e de fato estava vindo. Mas nós já estudamos que só não veio porque uma condição para a era messiânica chegar é que o Mashiach seja reconhecido pelo povo de Israel. Mas já que Israel, o povo de Israel, rejeitou Yeshua, o reino não chegou.
Yohanan, João 12, versos 12 a 13. Olha só que detalhe interessante. Verso 12. E no dia seguinte, a grande multidão que tinha vindo à festa, quando ouviu que Yeshua viera de Jerusalém, tomou ramos de palmeira e saiu ao encontro dele. Muita gente não percebe um detalhe interessante. Eles tomaram ramos de palmeira. Deixa eu colocar aqui a tela. O que é a palmeira? Palmeira é lulav. O lulav é feito com o quê? Com palmeira. Então, quando eles pegaram os ramos de palmeira, isso está conectado a lulav. Yeshua foi saudado com a palmeira, ele foi saudado, digamos assim, né, com o lulav. Então, vou voltar aqui na tela. Verso 13. Yohanan, João 12, verso 13. Tomou ramos de palmeira e saiu ao encontro dele. E clamavam e diziam, Uxarena, salve, por favor, bendito que vem em nome de Adonai, o rei de Israel. Vejam a multidão reconhecendo que Yeshua, ele é o rei. Então percebam, meus irmãos, saudar com palmeira, saudar com lulav, né? Voltando aqui à tela, durante a festa de Sukkot, nós ficamos sempre fazendo a mitzvah de lulav, que eu até falei que simboliza saudar o rei dos reis. Yeshua, ele foi saudado também. É uma pena que ele foi saudado, mas logo depois ele foi rejeitado. Então, isso está aí na tela, né? Ele foi saudado e depois o pessoal fala, salve, por favor, bendito que vem em nome de Adonai, o rei de Israel. Um outro verso, que é o próximo do Salmo 118, que era cantado também durante toda a festa de Sukkot, e em Rosh Hashanah ele era cantado, era o Baruch Haba Bishem Adonai, que existe até música cantada na nossa congregação, até a gente não canta um tempão, o Baruch Haba Bishem Adonai, que significa bendito o que vem em nome de Adonai. Salmo 118, 26, Baruch Haba Bishem Adonai, bendito o que vem em nome de Adonai. Isso era cantado durante Sukkot, e Yeshua usou esse verso em Mateus 23, a partir do verso 37, está escrito, Jerusalém, 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 que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes quis ajuntar os seus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas não quiseram. Eis que lhes será deixada sua casa desolada. Isso é uma profecia de Meiarro, Jeremias 22, 5. Verso 39. Pois lhes digo que não me verão desde agora, até que digam, Baruch Haba Bishem Adonai, bendito o que vem em nome de Adonai. Ou seja, Yeshua está dizendo que ele foi rejeitado, mas, verso 39, não me verão desde agora. Ou seja, a partir de agora, vocês não me verão mais. Por quê? Porque eu vou morrer. Vocês, até que digam, o que é isso, meu irmão? Quando Yeshua voltar, o povo de Israel falará para ele, Baruch Haba Bishem Adonai. Bendito é o que vem em nome de Adonai. Essa frase que está em dourado, meu irmão, é a frase que Yeshua vai ouvir do povo de Israel. Por isso que ele falou, vocês não me verão até que digam. Até que digam até que vocês me reconheçam. E aí eu estarei voltando para reinar na era messiânica, e aí vocês irão recitar esse passuk, esse verso. Esse mesmo texto aparece em Lucas também,
Aí está, cadê Lucas 13? O texto é o mesmo, muito parecido com Matai, né? Eu não vou ficar lendo aqui, mas a ideia é a mesma, que a mesma coisa que Mateus falou, Lucas vai repetir de uma forma muito parecida, Yeshua falando, né, que Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que são enviados. Cita de novo Jeremias e Meiarro 22:5, a casa será destruída. Que casa é esta que será destruída? O templo. O templo, e ele diz, vocês não me verão até que digam bendito o que vem em nome de Adonai. Isso aparece em Lucas 13 e vai aparecer também em Lucas 19, ok? Em Lucas 19. Então, vejam, o Salmo, meus irmãos, o Salmo 118, 26, ele aparece várias e várias vezes, citado por Yeshua. E isso é uma profecia sobre a vinda dele e que o povo irá aclamá-lo como rei. Bendito que vem em nome de Adonai. Aí em Lucas 19, verso 40, ele até diz, se estas, as pedras, né, se essas pedras se estes são as pessoas, as multidões, se estes calarem, as pedras clamarão. As pedras vão clamar para o quê? Para anunciá-lo. Ou seja, Yeshua quis falar, olha, se vocês se calarem, até as pedras irão clamar que eu sou o Mashiach. E, meus irmãos, as pedras clamam. Sabe por que as pedras clamam? As pedras clamam porque a destruição do templo foi profetizada por Yeshua. Então testifica que ele é um verdadeiro profeta que profetizou a destruição. O templo está destruído em cumprimento ao que Yeshua falou. Então vejam, todo o Halel e esses versos que eu li para vocês, todos eles são salmos nitidamente messiânicos. O Halel, Salmos 113 a 118, nós temos salmos nitidamente messiânicos e por que isso? Porque o pensamento judaico fala que a era messiânica começa... Existem várias interpretações, mas uma das interpretações diz que a era messiânica começa em Sukkot. Então vejam, o tema de hoje é o quê? É o texto de Yohanan de João, em que ele vai falar que se vocês creem em mim, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Vejam, Yeshua falou isso especificamente no 7º dia da festa de Sukkot, em que eram entoados estes salmos, o Halel, os salmos 113 a 118, e Yeshua fala isso em Yohanan, capítulo 7, que hoje que nós estamos estudando é João 7, versos 37 a 39, mas eu estou expandindo e conectando com outros conceitos, tá bom? Mas só para você entender, eu não me perdi não, estamos estudando Yohanan, João, capítulo 7, versos 37 a 39, mas eu quero dar um panorama mais amplo à luz da cultura judaica, conectando com os salmos, com a interpretação rabínica e com a própria Brit Hadashah. Então, vejam, quando Yeshua estava entrando em Jerusalém, as pessoas estavam cantando Hoshiana, salva-nos, por favor, salva, por favor. E aplicaram essa salvação a ele. Isso está em Mateus 21, 9, que eu já botei na tela, em Marcos, que eu também coloquei na tela, 11, 9 a 10. Então é interessante perceber que pedir a salvação, Hoshiana, salva por favor, olha só, o pedido de salvação, Hoshiana,
salva por favor, também não é só um pedido de era messiânica, não. É um próprio pedido para perdão de pecados. Por quê? Porque há uma ponte de contato entre Rosh Hashanah, que nós comemoramos, Yom Kippur e Rosh Hashanah Rabbah. Rosh Hashanah, o Ano Novo, a tradição judaica, o que nós fazemos? Nós pedimos para ser inscritos no livro da vida. Rosh Hashanah, pedimos que o nosso nome seja escrito no livro da vida. Em Yom Kippur, nós pedimos o quê? Para que o nosso nome seja selado no livro da vida. Então, Rosh Hashanah, pedimos a inscrição no livro da vida. Yom Kippur, pedimos para que o nosso nome seja selado no livro da vida. Agora, de acordo com a tradição judaica, Rosh Hashanah Rabbah, a grande salvação, o 7º dia de Sukkot, é também uma nova oportunidade para o perdão dos pecados. O pessoal sempre lembra de Rosh Hashanah e Yom Kippur, mas a tradição judaica fala que Rosh Hashanah Rabbah também é um dia em que você poderia obter o perdão dos pecados. Então Yeshua, ele se levanta, Yohanan, João capítulo 7, ele se levanta durante o 7º dia de Sukkot. Ele se levanta como Salvador num dia em que a tradição diz que você também pode obter o perdão dos seus pecados. E aí ele diz, se vocês creem em mim, rios de águas vivas fluirão do seu ventre. Ok? Quando eu falei que há uma interpretação rabínica no sentido de que a era messiânica começa em Sukkot, porque a própria guerra de Gog e Magog, eu já coloquei no site, né, uma série, eu fiz 4 vídeos sobre a guerra de Gog e Magog e o final dos tempos. A interpretação é que essa guerra escatológica ocorre na festa de Sukkot. Cito agora o erudito messiânico judeu messiânico David Stern. Ele diz assim: através dos 7 dias da festa de Sukkot, um sacerdote especial carregava água num cântaro de ouro do tanque de Siloé, Shiloah, para ser derramado uma bacia aos pés do altar, o altar do templo, pelo sumo sacerdote. Isso simbolizava uma oração por chuva, a qual começa no dia seguinte, em Shemini Atzeret. Hoje, né, propriamente dito, nós estamos em Shemini Atzeret, o 8º dia da convocação. Por que oração por chuva? Porque essa época do ano é uma época em que você precisa de chuva, ok? Em Israel você precisa de chuva, então você tinha que pedir chuva até para as colheitas. E aí ele prossegue. E também apontava para o derramar do Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, sobre o povo de Israel. Os rabinos associam esse costume com Isaías 12:3. E vós, com alegria, tirareis águas das fontes da salvação. Então, David Stern está dizendo o quê? Que na festa de Sukkot era tirada a água para ser derramado no altar do templo pelo sumo sacerdote. Isso tinha um significado de orar por chuva. Para quê? Para que haja uma colheita. Tinha esse aspecto da colheita e por isso precisamos de chuva, mas não era só oração por chuva. Não, a água também representava, está em dourado, a água representava o derramar do Ruach HaKodesh, do Espírito Santo, sobre o povo de Israel. E por que água? Por que o elemento água tem a ver com Ruach HaKodesh? Os rabinos entendem que Isaías 12:3, e vós com alegrias tirareis
águas das fontes da salvação. Daqui a pouco a gente vai ver que os rabinos interpretam aí que essas águas são uma alusão ao Espírito. A gente vai ver daqui a pouco porque esse texto de Isaías 12:3, água aí é uma referência ao Espírito Santo, Ruach HaKodesh. Cito aí ainda o David Stern, mais um texto didático. Ele diz assim: uma conexão entre a possessão do Ruach HaKodesh, ou seja, você ter o Espírito Santo, e o êxtase ou alegria religiosa é encontrada na cerimônia do derramar das águas, Simchat Beit HaShoevah, festa da alegria do derramar das águas. O que é Simchat Beit HaShoevah? É a alegria de derramar as águas, que é esse ritual de libação do templo com águas. Lembra o que eu falei que você derramava águas? Esse é o nome em hebraico, na festa de Sukkot. Ok? Então esse nome hebraico é essa cerimônia. Isso é feito quando em Sukkot. E ele prossegue. A Mishnah disse que se alguém nunca viu essa cerimônia, a qual era acompanhada por dança, cânticos e música, nunca viu então a verdadeira alegria. Olhem só, eu vou continuar lendo. Isso a Mishnah fala que essa cerimônia era a coisa mais bonita do mundo. Tanto é que a Mishnah diz assim, quem nunca participou dessa cerimônia nunca viu o que é alegria na vida. Porque o pessoal ficava dançando, cantando, era uma coisa fantástica. Havia várias menorot é o plural de menorá, várias gigantescas que eram acesas, que à noite não tinha luz elétrica, à noite ficava tudo iluminado, o pessoal ficava dançando e cantando a noite inteira. Meu irmão, agora eu vou trazer uma palavra aqui que nem está no script, mas é eterno me tocando. Vejam, às vezes tem gente que vem para a congregação, eu já vi isso, nós estávamos fazendo cânticos espirituais, demorou 1h30. Aí um irmão chegou, nem está mais conosco. Poxa, Tzadok, vocês cantam muito, é 1h30. É muito cansativo cantar 1h30. Meu irmão, o que é isso? Essa pessoa já foi do mundo. Quando era para tocar pagode, virava a noite. Virava a noite, ficava 7, 8 horas no pagode, no samba, no forró, na balada. Meu irmão, o sujeito vira a noite para balada. Para o eterno, 1h30, estou cansado, é muita coisa. Meu irmão, estou falando com amor, tá? Eu estou exortando, mas com amor, com o eterno, meu irmão. A gente tem que cantar muito, tem que se alegrar. Eles viravam a noite. Eu vou continuar lendo o David Stern, mas ele fala, citando a Mishnah, quem nunca participou dessa festa não sabe o que é alegria. Por quê? Porque era a coisa mais alegre do mundo, ok? Então, vou continuar lendo aí. Vou ler a partir do contudo, ok? É a quarta linha de baixo para cima. Quarta linha de baixo para cima, contudo. Contudo, essa era também considerada uma cerimônia na qual os participantes, assim como eram, buscavam a inspiração do próprio Espírito Santo, o qual somente pode ser possuído por aqueles cujos corações são cheios de alegria espiritual. O que o David Stern está fazendo, citando a Mishnah, que a cerimônia de libação com águas não era apenas orar para que houvesse chuva. Não, era uma cerimônia de busca do Espírito Santo. É uma cerimônia de buscar Espírito Santo. Meus irmãos, ontem eu estava em um sítio lindo com os meus talmidim da Beit Bineior e nós fizemos a Tevilá, a imersão de 11 pessoas. E ali nós ministramos várias palavras e ontem foi justamente o quê? Roshaná Rabá,
Ontem eu ministrei várias coisas dizendo que a imersão nas águas, ela aponta também em um nível muito mais profundo para uma imersão no Espírito. Muita gente acha que a imersão, o batismo, entre aspas, não é? O batismo, entre aspas, o camarada acha que aquilo ali é só para purificar pecado, só um ato físico. Existe um sentido muito mais profundo, porque a imersão nas águas, ela é para chamar também uma segunda imersão, que é a imersão no Espírito. Então, as águas estão conectadas à imersão em Ruach HaKodesh. E o David Stern, está na tela que eu tirei, eu vou voltar, ele fala que aquela cerimônia de Beit HaShoevah, a libação com águas, não era apenas para chuva, mas as pessoas buscavam o Espírito Santo. E ele diz que aquela festa tão alegre, não havia festa mais alegre do mundo, ele diz isso citando a Mishnah. Era a festa mais alegre, por quê? Porque só quem tem alegria espiritual, não é alegria do mundo, não. Só quem tem alegria espiritual pode receber Ruach HaKodesh. E ontem fizemos a imersão de 11 pessoas, eu fiz muitas orações ali. Meu desejo é que não é só com água não, que o Espírito venha se manifestar fortemente. E eu creio que quem fez aquela imersão, meu irmão, eu creio que foi muito tocado, foi muito impactado. Ali, cito, por exemplo, até nominalmente, quando eu fui fazer a Tevilá da Suzy, o Eterno começou a ministrar ali na Suzy de uma forma profunda, começou a me tocar também. Ali, meu irmão, os céus se abriram, meu irmão. Os céus se abriram. Se alguém estava conectado naquele mistério, se a pessoa estava conectada com o trono do Eterno de forma genuína, ali o Eterno manifestou um poder muito forte, ok? Então, vejam, aí, concluindo, a cerimônia da libação com águas, Simchat Beit HaShoevah, a alegria do derramar das águas, isso também era uma busca do Espírito Santo. E digo eu, nós temos que buscar. Temos que buscar, meu irmão. A mensagem do shiur de hoje, só para você entender, eu poderia resumir tudo aqui em uma única frase. Busquemos Ruach HaKodesh. Busquemos esse poder, essa autoridade, essa vida espiritual extremamente elevada. E é isso que a gente tem que buscar, meu irmão. É isso, nós estamos estudando não para saciar a mente, mas para ficarmos com sede das coisas espirituais, vontade de buscar, de orar, de estudar as Escrituras, de ouvir a voz de Hashem, de sermos guiados pelo Espírito, de sermos impactados para que venhamos a impactar outras pessoas. E nessa festa em que se buscava o Espírito, as pessoas estavam cantando também Yeshayahu, Isaías 12:3, que a tradução é: com alegria tirareis águas das fontes da salvação. Se lembraram de alguma coisa? Esse verso de Isaías 12:3 nós cantamos na Havdalah. Ushavtem maim besasson, mimanei hayeshua. Não é? Ou seja, a tradução é: vós tirareis água com alegria das fontes de salvação, não é? Ushavtem maim besasson, mimanei hayeshua. Engraçado, hayeshua, Yeshua, salvação, Yeshua, lembra quem? Yeshua. Então, isso daí, vós tirareis água com alegria das fontes de salvação, isso era cantado. A água era levada até o templo, ok? A água era levada pelo templo, o sumo sacerdote ia jogar a água
a tradição fala que as pessoas estavam o quê? Todo mundo segurando o etrog e lulave. Todo mundo com o etrog e lulave na mão, ali, com alegria. E ontem, teve lá na imersão, estava todo mundo com etrog, com lulave, cantando, se alegrando. E aí, o sumo sacerdote, Cohen Agadol, ele jogava a água ali no templo. E havia oração por chuva. Mas vejam, a água no judaísmo tem vários significados. É um apelo por chuva. Por quê? Porque o outono em Israel há uma ameaça de seca. Há uma grande ameaça de seca, então você tem que orar por chuva. Mas a água também tem outros simbolismos interessantes. Nós lemos na Torá Kedoshá, na Santa Torá, que Hashem fez o quê? Ele tirou água da rocha. Ok? Ele tirou água da rocha. Nós lemos também Zechariah e Ereskel, Zacarias e Ezequiel. Tanto Zacarias quanto Ezequiel, eles tiveram visões sobrenaturais de um templo. E o quê? Fluíam rios do templo. Tanto Zacarias quanto Ezequiel viram águas como rios fluindo do templo. Então, nós vamos agora entender o que Yeshua falou. Repito, tanto Zacarias quanto Ezequiel, você pode anotar a referência, Zechariah, Zacarias 14, 8 e Ereskel, Ezequiel 47, 1. Eles têm visões do templo e há águas como um rio dali, ok? Então tem esse simbolismo da água como um rio, um significado profético, que representa o quê? A presença do Espírito de Deus jorrando, emanando nas pessoas. De posse de todos esses conceitos culturais, né, que eu tive que explicar um montão de coisas para nós entendermos o que acontecia naquela época, de posse de todos esses conceitos, Yohanan João 7, nós podemos agora entender melhor. Yohanan 7, versos 37 a 39, que é o tema, Yeshua, ele se levanta no último dia da festa, que é Rosh Hashanah Rabbah, a grande salvação, e ele fala, se algum homem tem sede, venha a mim e beba. Se tem sede, venha a mim e beba. Todo aquele que crê em mim, como dizem as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu ventre. E o verso 39 diz que ele falou isso a respeito da Ruach, a respeito do Espírito. Então, os rios de águas vivas, ele usou como uma simbologia do Espírito. E quem recebe o Espírito? Está escrito, quem crê nele. E como que você recebe? Ok? Então, olha só. Rios de águas vivas significa o quê? O Espírito. Quem recebe? Quem crê nele. E como você recebe? Quem recebe? Ele falou, quem tem sede, venha a mim e beba. Meu irmão, tem que ter sede de Hashem, tem que estar sedento, porque tem gente que não recebe porque não tem sede, fica brincando de religiosidade, fica dormindo no ponto, fica só brincando, meu irmão. Tem que ter sede, tem que ter busca, tem que ter desejo de se unir a Hashem, de devekut, dessa união mística, meu irmão. Repito, muita gente fica só na religiosidade, muita gente fica só assim, não vai receber. Yeshua disse, quem vai receber? Quem tem sede. Tem que estar sedento, meu irmão. Vou até beber uma água aqui, eu estou com sede física, mas também estou com sede de Hashem. Então, tem que ter sede. E Yeshua falou isso quando? Quem tem sede, vem a mim. Ele falou isso nesse cerimonial Beit HaShoevah da libação com águas no templo. E nós acabamos de ler que isso está conectado ao Espírito.
Tanto os rabinos conectam ao Espírito, quanto o próprio Yeshua. Repito, Yeshua usou a cerimônia das águas para dizer que aquilo ali tem a ver com o Espírito, que ele pode dar, mas vimos que os rabinos também entendem que aquelas águas eram uma busca pelo Espírito de Deus. Já citei o David Stern falando sobre isso, mas cito, por exemplo, o Talmud Yerushalmi. Diz assim, disse o rabino Yehoshua ben Levi, por que é chamado de Beit HaShoevah? Literalmente, é a casa ou o lugar que se tira, que se extrai. Extrai o quê? A água, ok? Por que é chamado do lugar que se extrai a água? Pois de lá eles extraem Ruach HaKodesh, o Espírito Santo. Olhem só, meu irmão, os rabinos estão dizendo que a cerimônia de Beit HaShoevah, que era para extrair água, na verdade é para extrair algo muito mais profundo, Ruach HaKodesh, o Espírito Santo. E diz assim, e qual é a base rabínica? De onde os rabinos tiraram que é o Espírito Santo? Ruach HaKodesh. De onde eles tiraram? E aí eles explicam, de acordo com o seguinte versículo das Escrituras, Yeshayahu 12:3. O Shavtem Maim Besasson Mimanei HaYeshua, vós tirareis água com alegria das fontes de salvação. Já falei antes, aí salvação é Yeshua. Yeshua, que é Yeshua. Ele é a fonte de salvação. Gente, isso que tá aí, né? O Shavtem Maim Besasson Mimanei HaYeshua, nós cantamos na Havdalah. E quem é a fonte de salvação? Yeshua. Muita gente não percebe que a cerimônia de Havdalah é uma cerimônia em que a salvação vem de Yeshua, ok? Prosseguindo o texto, disse o rabino Yoná, Yoná ben Amitai foi um dos que compareceram às festas em Jerusalém, e ele se alegrou com o Beit HaShoevah, libação com as águas, a cerimônia, e Ruach HaKodesh repousou sobre ele. Isso serve para ensinar-lhes que a Ruach HaKodesh repousa apenas sobre alguém cujo coração é feliz. Meus irmãos, os rabinos, eles associam a libação com as águas com o Espírito. Eles dão dois exemplos, dois fundamentos. O primeiro fundamento é Yeshayahu, Isaías 12:3. E o segundo fundamento é que o rabino Yoná ben Amitai, ele foi cheio do Espírito Santo na festa. Então eles fazem aí uma ponte de contato, um liame, um vínculo entre o recebimento de Ruach HaKodesh com a festa de Sukkot, especificamente em Rosh Hashanah Rabbah, a grande salvação, ok? Dia de busca do Espírito. Citei o Talmud Yerushalmi, cito ainda também o Midrash Bereshit Rabbah, também correlaciona Beit HaShoevah, a cerimônia da libação com águas, com a extração de Ruach HaKodesh, o Espírito Santo. E qual é o fundamento de Bereshit Rabbah, desse Midrash? Usa um outro texto. O fundamento que eles usam é um outro texto, que é Yeshayahu, Isaías 44. Olha qual é o fundamento que eles usam. Verso 3. Porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão como a erva, como salgueiros. Meu irmão, salgueiros é o quê? Aravot, que nós usamos o quê? Em Sukkot. Olha o mistério aí dos salgueiros que a gente usa. Junto às correntes das águas.
O que eu quero? Por que eu coloquei em dourado aí, derramarei água sobre o sedento e em dourado derramarei o meu espírito? Yeshayahu, Isaías, ele está fazendo aí um paralelismo sinônimo, isso é um recurso do hebraico, em que você está falando a mesma coisa você está falando a mesma coisa com palavras diferentes. Primeiro, derramarei água sobre o sedento. Isso está ligado a derramarei o meu espírito. Ou seja, o derramar do espírito equivale a derramar água sobre o sedento. Repito, derramar o espírito significa, é como se fosse derramar água sobre o sedento. Agora vejam que em Yohanan, João 7, o que Yeshua disse? Quem tem sede, venha a mim. Ou seja, Yeshua está falando que alguém tem sede, essa pessoa é o quê? Sedento. Yeshua diz, quem tem sede, venha a mim e beba. Ou seja, o sujeito está sedento. E Yeshua diz que ele vai receber o quê? A pessoa vai receber rios de águas vivas. E depois Yeshua diz que isso é o quê? Isso é o Espírito. Meu irmão, compare esse texto de Yeshayahu, de Isaías, com Yohanan, com João, capítulo 7. Especificamente, os versos João 7, versos 37 a 39, que Yeshua está usando as mesmas palavras aí em dourado, só que ele está fazendo uma paráfrase. Ele pegou esse texto, repito, Yeshua pegou esse texto, mas ele organizou e fez um midrash em cima desse texto. Yeshua usou os elementos de alguém estar sedento, e aí a pessoa precisa beber, e Yeshua usou o quê? O Espírito, que rios de águas vivas fluirão, só que aí rios de águas vivas está conectado, já falei aqui e repito, a Zacarias 14:8, Zechariah, Zacarias 14:8 e Ezequiel 47:1. Meus irmãos, não sei se vocês estão observando muito profundo a conexão das palavras de Yeshua com o profeta Yeshayahu. Outra coisa que Yeshua pode também ter feito uma alusão, Yeshua falou rios de águas vivas. Onde aparece essa palavra rios de águas vivas ou águas vivas? Ok? Fazendo um Gezerah Shavá, águas vivas. Yeshua falou águas vivas. Em Zacarias, Zechariah 14:8, esse texto de Zacarias 14:8, ele é estudado na festa de Sukkot. Meu irmão, Zacarias 14:8 é um texto que é lido e estudado em Sukkot. E olha só o que diz esse texto que é lido e estudado em Sukkot. Verso 8. Naquele dia também sucederá que correrão de Jerusalém águas vivas. Então, esse texto do profeta fala de águas vivas que correrão de Jerusalém, só que esse texto de águas vivas aí, isso é uma referência à era messiânica. E sempre quando nós falamos de era messiânica, estamos falando de quem? De Mashiach. Então percebam, Yeshua disse, se você crê em mim, rios de águas vivas, porque essas águas vivas também possuem relação com Zechariah, Zacarias 14:8, que é um texto sobre a era messiânica que é trazida pelo próprio Mashiach. Então, aqueles que creem no Mashiach, Yeshua, terão águas vivas
fluindo do seu próprio ventre. E na era messiânica, as águas vivas irão fluir de Jerusalém para todo o mundo. Isso é um fato. Na era messiânica, as águas vão fluir de Jerusalém para o mundo inteiro. Vejam, em Rosh Hashanah Rabbah, a grande salvação, Yeshua disse: se algum homem tem sede, venha a mim e beba. E aí, ele fala, né, que fluirão rios de águas vivas. Vamos lá. O Talmud, em Tanit 7a, só para você entender agora o que eu vou fazer, só para você entender didaticamente. As águas vivas estão ligadas ao Espírito Santo, Ruach HaKodesh. Mas água viva ou água simplesmente também é uma alusão à Torá, de acordo com o pensamento judaico, ok? Então você precisa entender isso. Água e águas vivas são uma alusão ao Espírito, que é o que nós estamos falando aqui nesse shiur há bastante tempo. Mas a água também é uma alusão à Torá. E a Torá é a própria sabedoria do Eterno. A Torá não é lei, não é um conjunto de leis. A Torá são as instruções do Eterno, é a sabedoria do Eterno. Então agora eu vou ler alguns textos rabínicos para ilustrar a nossa exposição, associando a água à Torá. Então vamos lá. Tanit 7a diz assim: o rabino Hanina ben Ida disse: por que as palavras da Torá são comparadas à água? Isaías 55:1. Todos vós, o que tendes sede, vinde à água. Esse todos vós, os que tendes sede, vinde à água, é isso que está escrito em Isaías. Isso é para ensinar que, assim como a água flui de um lugar mais alto para um lugar mais baixo, também as palavras da Torá descem de um lugar mais alto para um lugar mais baixo. Ou seja, tal como a água de uma cachoeira, de um rio, ela vai do lugar mais alto para o lugar mais baixo, a Torá também é uma água, porque ela sai de um lugar mais alto. Qual? Os céus. A Torá é a sabedoria de Hashem. A Torá sai de um lugar mais alto, os céus, e vem para baixo, vem para a terra, tal como a água sai do lugar mais alto da sua fonte, da sua nascente, e vai descendo para baixo. O Talmud também, em Bava Kama 17a e 82a, ensinam esses textos que a água não possui nenhum outro significado que não seja a Torá. Então, água também é uma alusão à Torá, ok? Sempre quando a gente lê a água, a gente pode fazer uma interpretação a nível Sod, verificando a Torá. E quando Yeshua disse que ele vai dar água, nós sabemos que a água, se ela significa a Torá, Yeshua é a própria Torá viva. Torá, meu irmão, não é uma folha de papel. Yeshua é a própria Torá viva. Então, a água está ligada à Torá, a água é um símbolo de Torá, e Yeshua, ele é a Torá viva, ele é a própria Torá. Porque tal como a água mata a sede do homem, somente Yeshua pode matar a sede espiritual e conceder a vida, o quê? A vida eterna. Cito ainda, Radá que diz assim: tal como o mundo não existe sem água, tampouco pode existir sem Torá. Portanto, tal como o sedento anseia por água, assim também a alma anseia por Torá e sabedoria. É isso, meu irmão, nós precisamos da Torá. E digo eu, Torá não é legalismo, Torá não é um montão de letras, porque a letra mata, Ruach que vivifica, a Torá é o próprio Yeshua, é a sabedoria do alto, ele ensinando e decodificando os segredos ocultos
da Torá de Moshe. Porque Avot 1:4 diz que a tua casa seja um local de reunião para os sábios, sente-se no pó aos pés deles e beba sedento as suas palavras. Por que beber sedento as palavras dos sábios? Porque a ideia é que os sábios vão ensinar Torá. A ideia é essa, já que os sábios vão ensinar Torá, então nós temos que beber o quê? Sedentos às palavras dos sábios. Mas aí digo eu, a verdadeira sabedoria está em Yeshua HaMashiach. Então, na verdade, por isso que eu digo, somente vai ter autoridade espiritual e sabedoria espiritual do alto um discípulo de Yeshua. Há muita gente que fica pegando um montão de coisas de rabinos que negam Yeshua sem nenhum juízo crítico. Eu não tenho nenhum problema, eu, Tzadok, em ler Talmud, Midrash, Zohar, mas, na verdade, nós temos que ser guiados pelo Espírito para discernirmos todas as coisas, ok? E temos uma sabedoria do alto. Vocês estão vendo aqui que hoje eu citei o Talmud, eu citei o Midrash e outras fontes, mas todas elas apontando para Yeshua. Eu nunca vou usar a tradição judaica como se ela fosse uma finalidade em si mesma. Não, isso é um absurdo. Tudo é para apontar para o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que é Yeshua HaMashiach. Que fique bem claro, meu irmão, nós que cremos em Yeshua e buscamos a espiritualidade, somos homens espirituais, nós vamos ter uma sabedoria que aqueles que negam Yeshua não têm. E essa é minha crítica na Teshuvá, que as pessoas ficam bebendo água de quem nega Yeshua, bebendo água de quem rejeita Yeshua. Existe água amarga, disse Yaakov Hatzadik, e água doce. Eu prefiro beber a água doce e não a água amarga. Falando ainda sobre essa simbologia toda da água, há um texto muito interessante que eu gostaria de ler, que está em 1 Enoque, que eu vou ler para vocês, que diz o seguinte: Enoque. E naquele lugar vi uma fonte de justiça inexaurível. Veja, fonte aí de justiça, fonte aí não é uma fonte simbólica, é uma fonte de água, ok? Fonte aí é uma fonte de água, só que é de justiça também. Então, a fonte é uma alusão à água. E ao redor dela havia muitas fontes de sabedoria, e todos os sedentos bebiam nela e ficavam repletos de sabedoria. E as moradas deles eram com os justos, santos e escolhidos. Então, Enoque, ele tem uma visão de fonte de justiça e fontes de sabedoria, e as pessoas bebiam. Então, era uma fonte de beber mesmo, uma água de beber, mas é no mundo espiritual, nos céus. Então, é uma água que te dá o quê? Sabedoria. E essa sabedoria é revelada para os justos, os santos e os escolhidos. Meu irmão, eu vou continuar lendo, mas entenda uma coisa. Você que crê em Yeshua HaMashiach e é uma pessoa espiritual e vive uma vida santa, não é? Porque existem muitos que são o joio, a erva daninha, mas quem é justo, quem é santo, é uma pessoa escolhida. E teve o privilégio de entender os mistérios de Hashem. O próprio fato de nós crermos em Yeshua é um mistério. Shaul, Paulo, antes da estrada de Damasco, ele era um fariseu, zeloso na Torá, cumpria as coisas,
mas ele não tinha a revelação. E por isso ele rejeitava Yeshua e perseguia os seus discípulos. Só quando ele foi impactado na estrada de Damasco, a visão espiritual dele se abriu. Por que eu estou falando isso? Porque nós que cremos em Yeshua, nós temos um privilégio de termos sido chamados pelo Eterno de uma maneira sobrenatural. E é por isso que eu digo, meu irmão, eu não sei, eu não posso falar por todo mundo, mas eu gosto de esclarecer. Não se reconhece Yeshua, eu comecei a estudar e passei a crer. Não. Todo mundo que fala, eu li a Bíblia, gostei. Todo mundo que fala isso, eu fico preocupado. Eu sempre falo que todos nós temos que ter a nossa própria estrada de Damasco. Todos nós temos que ter a nossa própria experiência na sarça ardente. Todos nós, meu irmão, o sujeito que... o meu mestre me ensinou algo lindo. Há uma diferença entre o convencido e o convertido. O convencido se convenceu apenas na leitura, apenas na letra. Mas depois ele vai se apostatar, porque ele se convenceu na letra intelectualmente. Mas existe o convertido, aquele que teve uma experiência sobrenatural, mudou de vida, mudou de caráter, nasceu de novo, recebeu a unção do Espírito e vive espiritualmente. Então, eu vou voltar ali no livro de Enoque, mas Enoque está falando de fontes que as pessoas sedentas bebiam e tinham sabedoria. Agora, olha só quem está ali no meio daquelas fontes, quem está ali relacionado a essas fontes, ok? Vejam só quem ele vai encontrar ali, quem ele vai descrever. Verso 2. E naquela hora, o Filho do Homem foi pronunciado na presença do Senhor dos Espíritos, e o nome dele estava diante do Ancião dos Dias. Meu irmão, o verso 2, ele está falando que quem foi pronunciado ali? Foi pronunciado o Filho do Homem. E o Filho do Homem, há outros versos de Enoque, o Filho do Homem é o Mashiach. Então ele fala que o Filho do Homem, que é Mashiach, foi pronunciado ali. Verso 3. E antes que o sol e os sinais tivessem sido criados, e antes que as estrelas do céu tivessem sido feitas, o nome dele, do Filho do Homem, Mashiach, era pronunciado diante do Senhor dos Espíritos. Ele, o Filho do Homem, o Mashiach, será um bastião dos justos, sobre o qual se apoiarão e não cairão. E será luz dos gentios e a esperança dos amargurados. Verso 5. E todos os que vivem sobre a terra se ajoelharão, o adorarão e louvarão e bendirão e celebrarão com música o Senhor dos Espíritos. Vejam aí, verso 5. O adorarão. Adorarão quem? O Filho do Homem. Filho do Homem, Mashiach, sendo adorado. Ok? Esse o adorarão, esse o está se referindo ao Filho do Homem. É aquilo que está em Filipenses 2, 9 a 11, que Shaul vai falando, escrevendo, depois ele conclui citando em paráfrase Isaías: todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Só que Yeshayahu, Isaías, diz confessará Adonai. E Filipenses diz confessará que Yeshua é Adonai. Ok? Então vejam só, isso é importante. Yeshayahu, Isaías diz todo joelho se dobrará e toda língua confessará Adonai. Filipenses, Shaul aplica isso a Yeshua e diz: todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Yeshua é Adonai.
ok? Então, o verso 6 diz que todos irão adorar o Filho do Homem, o Mashiach. Desculpe, o verso 5 que diz isso, o verso 6. E por esta razão ele foi escolhido e oculto diante dele, antes da criação do mundo e eternamente. Meu irmão, essa linguagem aí, escolhido e oculto, isso é uma linguagem do apocalipticismo judaico. É uma linguagem que Mashiach, ele é oculto, ele é segredo, ele é mistério, ele é sod. Ocultado é que Mashiach, ele foi ocultado antes da criação do mundo, até que ele fosse revelado. Isso é forte, meu irmão. Yeshua falou, vocês estão me vendo, vocês estão vendo aquilo que os profetas desejaram ver e ouvir. Então, Mashiach, ele existe antes da criação do mundo, ele existe eternamente e ele foi ocultado para ser revelado em um momento específico. Mudando a tela, verso 7 de Enoque. E ele, o Filho do Homem, revelou a sabedoria do Senhor dos Espíritos para os santos e justos. Meu irmão, isso é lindo. Quem revela a sabedoria de Hashem é o Filho do Homem, é Yeshua. A sabedoria, quem revela não é nenhum rabino, somente Yeshua que revela essa sabedoria para quem? Para os santos e justos. Pois preservou a recompensa dos justos, porque eles odiaram e desprezaram este mundo de iniquidade e odiaram todos os seus trabalhos e formas em nome do Senhor dos Espíritos. Ou seja, a sabedoria dada para quem odiou e desprezou o mundo da iniquidade. Em nome dele, eles serão salvos, pois ele foi o bastião da vida deles. Meu irmão, em nome dele. Em nome de quem? Em nome do Filho do Homem. E quem é o Filho do Homem? Yeshua HaMashiach. Enoque recebeu a revelação que a salvação é somente pelo Filho do Homem, Ben Adam, e o Ben Adam, o Filho do Homem, é o Mashiach. Outros textos de Enoque dizem que é o Mashiach, o Filho do Homem. A salvação está apenas nele. Verso 8. Nestes dias, os reis da terra e os fortes que possuem a terra ficarão abatidos devido às suas obras, pois no dia de aflição e angústia não conseguirão se salvar. E eu os colocarei nas mãos de meu escolhido, que é o Mashiach. Queimarão como a palha no fogo diante da face do santo. Como chumbo na água, afundarão diante da face do justo, e nenhum traço deles será mais encontrado. E no dia da aflição deles, haverá repouso para os justos e diante dos justos. Cairão e não se levantarão novamente, e não haverá ninguém para levantá-los pela mão, pois negaram o Senhor dos Espíritos e o seu ungido. Ungido aí, meu irmão, é Mashiach, ok? Como que eu falo ungido em hebraico? Mashiach. Então, o seu ungido é o seu Mashiach. Negaram o Senhor dos Espíritos. Senhor dos Espíritos é um dos nomes do Eterno. E negaram Mashiach. Bendito seja o nome do Senhor dos Espíritos. Ok? Então, meus irmãos, vejam, Enoque recebeu coisas assim profundas e tremendas sobre o Filho do Homem. A salvação está nele, somente nele. É ele quem concede sabedoria. A outra tela de Enoque fala que a sabedoria que quem dá é o Filho do Homem, ela advém de uma fonte.
que é dada para aqueles que estão o quê? Sedentos. Então, aqueles que estão sedentos, Enoque teve essa revelação, essa visão. Os que estão sedentos bebem de uma fonte de água. Essa fonte é uma fonte de sabedoria. Essa sabedoria, ela é dada, ela é revelada por alguém que ele diz que é o Filho do Homem, que revela essa sabedoria. Esse Filho do Homem que traz a salvação, diz ainda que todos terão que se prostrar e terão que louvar e terão que adorar o Filho do Homem, que é o Mashiach, ok? E uma outra coisa interessante é que o Mashiach, ele foi ocultado. Realmente, Yeshua é um mistério que é ocultado para tantas e tantas pessoas que o rejeitam. E Enoque falou também, que eu acabei de ler, que aqueles que rejeitaram o Mashiach, que ele chama de ungido, mas em hebraico ungido é Mashiach, aqueles que rejeitaram o ungido, o Mashiach, serão o quê? Condenados. E ele diz, porque estes negaram Adonai, que ele diz e chama de Senhor dos Espíritos. Negou Mashiach, negou Adonai, negou o Senhor dos Espíritos. Ok? Para finalizarmos os shiuros, vejam, Yeshua disse, né, Yohanan João 7, se algum homem tem sede, venha a mim e beba. Todo aquele que crê em mim, rios de águas vivas fluirão do seu ventre. E ele usa essa metáfora da água. Eu queria mostrar para vocês algumas questões para finalizarmos. E eu fiz esse resumo para vocês. Nos escritos judaicos, a água possui uma simbologia muito rica. O próprio Hashem é chamado de fonte de águas vivas. Irmeiahu, Jeremias 2:13 e 17:13. Então, o que é a água? Às vezes a água é um símbolo do próprio Eterno, Hashem. Prosseguindo, outros textos usam a água como uma metáfora para a sabedoria. E aí eu citei textos de Baruch e de Sirá. Esses textos que estão aí, a água é um símbolo de sabedoria. E coloquei aí que a água também significa a Torá. Isso está na literatura rabínica em Sifre Devarim 48. E também é um símbolo de Ruach HaKodesh. E aí eu citei Bereshit Rabbah e o Targum de Isaías. Então percebam, meus irmãos, que a água simboliza muitas e muitas coisas. Simboliza o próprio Eterno. Também a água simboliza a sabedoria. Também simboliza a Torá. E também simboliza Ruach HaKodesh, o Espírito Santo. E prosseguindo a leitura, em Yohanan João 7, Yeshua usou a simbologia das águas, a simbologia da água, no sentido de que ele pode oferecer Ruach HaKodesh. Verso 39, e então satisfará a sede de Hashem das pessoas. Quando Yeshua envia Ruach HaKodesh a seus discípulos, preenche-os com o Espírito de Hashem para que vivam espiritualmente e não na carne, dotando-os de sabedoria celestial e da Torá, a instrução divina, que é a verdadeira sabedoria. Meus irmãos,
Yeshua, ele falou que rios de águas vivas fluiriam do nosso ventre, do nosso interior. Ele quer fazer e nos dar o Espírito, para que o Espírito de Hashem flua dentro de nós, mas a água, está aí na tela, também significa o próprio Eterno, a própria sabedoria e a própria Torá. Quero refletir com vocês para finalizarmos que esse é o nosso objetivo. Nós temos que estar, irmãos, totalmente sedentos de Hashem, buscando sabedoria não humana, não da letra, não do estudo seco e frio, mas uma sabedoria que vem descendo do alto para nós, e do alto para nós que só Mashiach dá. E aí, meu irmão, tal como Yeshua disse que rios de águas vivas vão fluir, o Espírito tem que fluir na nossa vida. Essa metáfora é linda, porque ontem, na nossa cerimônia de Tevilá, eu até falei, né? Ali na cachoeira, a água fica correndo, fica fluindo. E Yeshua falou desse fluir porque o Espírito, ele não é estático, ele não é parado. Não é uma água parada em uma poça ou em uma piscina. Por isso que eu não gosto de fazer imersão em mikve natural, né? O mikve natural que o ser humano cria. Até os próprios rabinos dizem, né, que o melhor mikve não é o criado pelos homens. O maior mikve é aquele criado pelo Eterno. Então, a cachoeira, o rio, a praia, dizem os rabinos, isso é o melhor mikve que existe. E ali naquela cachoeira, as águas fluindo sem parar, isso é o que o Eterno quer. O Eterno não quer que você fique estático. O Eterno não quer, meu irmão, que você fique em um nível espiritual paralisado. Há pessoas que muitas vezes receberam coisas do alto, da parte do Eterno, mas a pessoa termina ficando estacionada, termina ficando estagnada. Ela não vai além. Ela recebeu dons, recebeu ministérios, ela se contenta com o que tem, fica estacionada, fica parada. E eu vou te falar uma coisa, hein? Cuidado, porque eu costumo dizer que a nossa vida espiritual é como uma ladeira. Uma ladeira. Ou você sobe, ou você desce. Se você ficar estacionado, há uma probabilidade de você descer. Ou seja, de você decair, de você perder até aquilo que você já recebeu. Você precisa deixar o Espírito fluir na tua vida, orando, estudando as Escrituras, meditando, buscando tantas e tantas coisas profundas, coisas sobrenaturais que o Eterno está dando para nós. Meu irmão, nós estamos vivendo o fim dos tempos, nós estamos vivendo os últimos dias. O Eterno, ele precisa de homens e mulheres cheios do Espírito, não com dons falsos, não com mentira, não com falsas revelações, mas com uma presença divina que seja constante. E essa, meu irmão, é a mensagem, meu irmão, minha irmã, que eu quero deixar para vocês. Que rios de águas vivas, que o Espírito de Hashem possa fluir e possa se renovar em sua vida constantemente, sem parar. Vamos fazer agora uma tefilá, uma oração para encerrarmos. Hashem, nós oramos a Ti, te agradecendo, Hashem, por esse shiur, mas muito mais do que qualquer estudo, o mais importante é que o Teu Espírito venha se manifestar de forma profunda e tremenda em cada talmida, em cada talmidá. Eterno, nós somos totalmente carentes e necessitados de espiritualidade. Nós declaramos que temos sede de Ti, estamos sedentos para buscarmos mais e mais, para bebermos dessa fonte,
uma fonte de sabedoria que foi ocultada dos sábios e dos entendidos, uma fonte de sabedoria que foi ocultada de muitos e muitos rabinos que estão presos à religião, que estão presos muitas vezes à soberba, à denominação, mas nós não queremos a religião, nós não queremos o judaísmo, nós queremos o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, queremos Yeshua HaMashiach, nós não queremos letra, nós queremos do teu Espírito, porque o teu Espírito, Hashem, tal como nós extraímos a água de um poço, a água que Yeshua tende a oferecer é uma água que ela vai matar a nossa sede para sempre. Foi aquilo que Yeshua falou para a mulher samaritana, que aquela água daquele poço, ela vai beber e vai ter sede. Mas Yeshua dá uma água que vai saciar a nossa sede por toda a eternidade, que é uma água em que a própria presença de Hashem se manifesta em nosso meio. O próprio Ruach HaKodesh, o Espírito de Santidade, vai irradiar constantemente, fluindo em nossas vidas, tanto aqui na terra, quanto também nos céus e por toda a eternidade. Eterno Hashem, nós oramos a Ti. Toca, Pai, os nossos corações para que tenhamos sede e fome de Ti, para que sejamos, Hashem, totalmente renovados com dons espirituais. Há muitos que estão paralisados nos ministérios, há muitos que estão paralisados nos dons espirituais, há muitos que precisam de um renovo, mas eu creio, Hashem, e clamo diante de Ti que as fontes de salvação de Yeshua HaMashiach, as fontes dos dons espirituais, os dons de profecias, de visões, de revelações, de línguas, de interpretações de línguas, de sabedoria, conhecimento, entendimento e tantos dons ministeriais sejam derramados e que na operação Talmidim nós possamos fazer a diferença, nós possamos impactar o mundo. Hashem, ajuda-nos, Pai, a fazermos a Tua obra, mas para isso a nossa carne, o nosso sangue, nada irá fazer, porque a nossa luta não é aqui na terra, mas contra principados e potestades. Nós precisamos, Pai, de um revestimento espiritual, porque a nossa batalha é espiritual. Por isso nós clamamos, coloca em nós a armadura de Elohim, coloca em nós a espada do Teu Espírito, que é a Tua palavra, coloca em nós o capacete da salvação, a couraça da justiça, os cintos da verdade, o escudo da emuná, as sandálias da proclamação do evangelho, da mensagem de Yeshua. Ajuda-nos, Hashem, e renova. A nossa oração é que pessoas sejam impactadas e renovadas por meio dessa ministração de hoje. Eterno, por fim, eu só clamo por uma coisa. Tudo que eu falei hoje, a minha palavra não tem poder de mudar ninguém. Mas é o Teu Espírito que toca o coração do homem. Por isso eu clamo para que o Teu Espírito venha falar, que não seja eu, que nada sou, mas que o Teu Espírito venha falar de forma profunda, de forma tremenda, de forma sobrenatural na vida de cada um dos Talmidim. Nós oramos e Te agradecemos, Bishem Yeshua HaMashiach. Amém, amém.